cores pode ser feito por dois processos básicos, né? Ou se usa corantes, que é um processo de coloração, de tingimento químico, né? Ou se usa pigmento, que é um processo de fixação de cor mecânico. Né? O pigmento é pó. Né? Pigmento é pó. Você sabe o que é pigmento? É rocha ralada, né? Ou terra, que é um pó refinado, bem depurado e que é jogado na face, misturado com água, e ele por suspensão. São grânulos de sólido que se assentam sobre a fibra por adesão mecânica. É uma coisa mecânica. Se vocês olharem ao microscópio uma folha de papel pigmentada, vocês veem aquele prato de macarrão que a gente viu e umas bolinhas assim assentadas aleatoriamente sobre aquela superfície. Né? O corante não. O corante é uma reação, ele realmente tinge, ele homogeneiza. Cada um tem vantagem sobre o outro. Em princípio, o que a gente considera é o seguinte, que os pigmentos são cores mais estáveis, são mais permanentes do que os corantes. Você vê que existem corantes hoje em dia já permanentes também, são muito caros, mas existem. E eles dão cores muito menos intensas do que os corantes, porque você precisa adensar tanto aquela população, aqueles grânulos sobre a superfície, que você nunca consegue preto intenso com corante, com pigmento, impossível. As cores intensas só com corantes, mas também elas são voláteis, né? Com o tempo elas tendem a se reverter, como toda reação química pode voltar e elas desbotam. Então é uma coisa a se ponderar, a vantagem. O pigmento também enfraquece a folha, enfraquece muito a trama, né? E ele dá um problema de coloração de face, ele sempre tem uma cor mais intensa num lado do papel do que no outro, porque ele tem peso. Na hora que você está fazendo a folha, aquele grão atravessa e a tendência é que a base do papel, o fundo dele, a parte em contato com a tela, fica sempre mais uma cor diferente do que a face superior. O corante não dá esse problema. Vantagens e desvantagens. O pigmento é pó e o corante é líquido. Um é adesão mecânica, né? O pigmento se assenta, são graninhos de cor que se assentam e dão tão bem espalhados, tão minusculamente depositados, que dá a sensação de uma cor. Né? O corante não, o corante é uma coisa que reage à própria... Oi? Talvez tenha um dos itens, eu acho que não. Eu tenho isso em slides, mas não trouxe. Não me chama, enfim, se vocês quiserem circular isso aqui, vão dando uma olhada. Tem o final desses cartazes, acho que aqui que o Francisco traz na mão, que o papel é extremamente fino e tem umas fibras bem longas. Cadê? Isso, esse. O que é isso? Isso, Tem os dois, não é mesmo? Isso aqui é uma folha de papel de coso cheia de fio de rayon para decorar. Isso é fio de rayon. Isso aqui é jogado no meio da massa só para dar esse efeito aqui, mas isso aqui não tem nada a ver com a estrutura do papel, isso aqui é pura decoração. O papel mesmo enfim, é a trama normal. Mas isso aqui é fio tingido, rayon, fio sintético até, que é jogado na mistura para dar esse efeito. Esse papel aqui brilhoso aqui, ele é feito de Gamp e feito de Mitsumado. O Gamp é mais brilhante do que o Mitsumado. O Gamp é mais brilhante. Mas o Gamp é muito caro, né? Então se usa Mitsumado. Você disse que o corante as cores mais intensas não são chiques. Sim. É o corante. O corante tem cores super intensas. Principalmente pelos tempos. Geralmente eles são muito mais voláteis, né? Os corantes permanentes são caríssimos. Né? E tem vantagens e desvantagens sobre um e outro. Eu tenho isso para aplicar. 5 para 5, depois até se ver, né? Dá para ver rapidinho mais uma sessão de slides aqui. Também é amassado, parece que. Não, esse não. Esse aqui isso aqui é uma coisa. Vamos ver duas variações sobre o mesmo tema aqui, que são o processo contemporâneo de feitura de papel na China e na Coreia, né? Onde a gente já constata assim, algumas modificações em relação ao que a gente viu no início, né? Referentes àquele processo originário que a gente conferiu no Nepal, e que tem suas peculiaridades também, né? Durante muito tempo, quer dizer, depois da Revolução Chinesa lá, e a China não permitia a entrada de ocidentais, na verdade, os poucos que entravam, não tinha ninguém interessado no assunto também. O papel último que entrou na China para conferir isso foi o Darth Vander,
antes de 48. E depois nunca mais viu nada disso. Em 1983, houve uma conferência no Japão em que trouxeram uns papeleiros chineses lá e eles vieram fazer uma demonstração. Foi uma grande surpresa, porque para a grande maioria das pessoas, aquilo era completamente desconhecido. Ninguém tinha se perdido enfim, o rastro do que aconteceu com o papel na China. Né? Então, várias surpresas e esse grupo especialmente mostrou uma coisa super interessante. O molde dos chineses, não, tudo bem, é uma estrutura, vejam só que ela é toda de bambu, né? É um engradado, parece uma gaiola, né? É um negócio engradado. Esse papel que está sendo feito aqui é feito de bambu. E é um papel feito para queima religiosa, né? Eles incineram, os chineses têm uma reverência toda aos mortos, uma coisa assim, aos ancestrais, aos antepassados, onde o gesto, né, o ritual religioso envolve a queima de papéis como uma forma de reverência aos mortos. Né? Então, é o papel de bambu, né, que eles usam para isso. E é o papel que eles usam para fazer cigarro também. Vamos lá. Então, tem uma tela de bambu flexível, muito mais rústica do que esse sul que vocês viram aqui, é uma coisa bem mais grosseira. Né? Essa tela é colocada sobre essa estrutura de bambu. Né? Esse preto aí é bambu? Esse preto aqui é bambu. É. O papel para cigarro vai em carga, esse vai também ou não? Não vai nada. Papel para cigarro vai carga aqui. Aqui no ocidente, lá não vai. O que é curioso é que o sujeito tem a peneira sobre a tela e ele mergulha aquilo dentro da tinta, mas não tem nada nas laterais para segurar a massa. Né? O cara vai, mas como é que faz a folha? Pois é, ele faz a folha. Ele mergulha de uma forma, é uma única imersão, obviamente, e do jeito dele retirar, as fibras vão se assentando sobre essa superfície toda. É muito estranho esse negócio, quer dizer, você não tem uma área de contenção da água com a fibra. É uma única peneiragem, o cara faz e ele retira. Então é uma mistura curiosa, porque apesar de ser um processo oriental, ele tem tela, móvel, etc, ele faz uma única imersão, e assim mesmo, de tal forma que é na própria retirada do molde da água que as fibras se assentam diretamente. Não sei nem explicar essa coisa. E a água cai pelos lados, pelos 4 lados, assim. E o assentamento lá, tudo bem. E olha como assim mesmo ele consegue fazer uma folha super homogênea. Ele vai tirando pela ponta, assim, ele vai retirando, quase que as fibras vão se desenrolando e vão se assentando sobre a tela dele. É um papel muito rústico. Aí ele pega o moldezinho dele, que é móvel, essa esteira é móvel. Olha a cara do papel dele. É papel de bambu. Vai fazer aqui. Do mesmo jeito, uma folha sobre a outra, né? Não tem tororo aqui. Por que não tem tororo? Porque a folha é curta. Não é porque não tem mais. Porque a fibra é curta. Essa fibra aqui dispersa na água numa boa, sem problema. Não há a menor necessidade de botar tororo aí. Só se põe as coisas se precisa. Se não precisa, não põe, não chega nem perto. Por que uma folha não gruda sobre a outra, já que não tem tororo? Elas também elas se entrelaçam longitudinalmente, não? É claro. É aquilo que eu já tinha chamado a atenção antes. Elas ficam juntas, depois mesmo sob ligeira pressão, enquanto estão úmidas. Depois de seca não tem nada. Se você pegar 2 folhas de papel de 2 cadernos, lambe e gruda, ela gruda, claro. Na hora que seca a cuspida ali, ela solta. Não tem nada que grude uma na outra. É a mesma coisa aqui. Ela tá toda tramada num sentido, e a outra também. Não tem nada que faça uma coisa grudar na outra, mesmo sob pressão. Quando eles deixam, isso no Japão eles fazem do mesmo jeito. Quando eles deixam a pilha de um dia para o outro, para que não resseque demais, eles deixam a esteira sobre aquela pilha jorrada de água. Eles molham bastante para ficar bem úmido mesmo, né? Encharcado até que no dia seguinte eles continuam, então, para não ressecar. Aqui tem mais ou menos 100 e poucas folhas de papel. A água vai escorrendo, porque está inclinada.
Então é uma das maneiras que ele tem para ir escorrendo o excesso, ele inclina essa pilha toda, né? Esse aqui é o gabarito dele para acertar o molde. Né? Só por gravidade, a água vai escorrendo, um pouco da água vai escorrendo. E esse aqui é o processo, né, descrito pelos chineses. Então, cigarros de água, mesmo papel para fazer cigarros, né, eram muito populares, né, entre os chineses. Né? O papel era cortado com comprimento de 4 a 5 milímetros para ser usado, para ser aceso. Né? Por isso ele é chamado de burning paper, papel para queima. Eles faziam uns canudinhos assim para queimar e fazer oferenda, como se fosse um incenso. Né? Esse papel também é usado para a adoração dos ancestrais e dos deuses. Era um papel, então, ritualístico. Primeira coisa que eles fazem é o corte do bambu. Então, corta-se o bambu em comprimentos de 15 centímetros, mais ou menos, né? Comprimento de 15 centímetros, e se amarra ele no fardo. Né? Deixa-se em molho, né? Soak. Deixa-se em molho numa solução cáustica, uma solução de soda. O raio, né? A proporção de bambu para a soda é de 5 para 1. 5 partes de peso de bambu para 1 de soda. Isso é deixado em solução da primavera até o outono. Fica 6 meses enterrado lá, ou não necessariamente enterrado. Fica 6 meses de molho nessa solução. Steaming, né? O vapor, o banho de vapor. Aí se cozinha o vapor, né? se cozinha o bambu por 10 horas. Né? E deixa-se esfriar por 30 dias, na mesma solução, depois de cozinha. Aí limpeza. Né? Vamos fazer a rinsing, né? Que é a limpeza com água. Né? Moe-se, né? Bate-se o bambu e deixa-se ele aguar, né? num riacho de água corrente, na água corrente. Moagem. Moe-se, né? Bate-se o bambu com água num moinho d'água, né? num pilão de água. Né? Forma-se a folha, prensa-se. Né? Aí separa-se as folhas. Separa-se a pilha prensada em conjuntos, né? Em maços de 10 a 15 folhas. Por que aqui não é de folha em folha, como o japonês consegue fazer? Porque a fibra é muito curta, aquela trama é muito frágil. Se o cara tentar pegar com os dedinhos lá do prêmio Nobel do dedo, tentar pegar uma folha dessa, sai um cisco num dedo, um cisco na outra e a folha fica no lugar. Ela é muito pesada quando está encharcada. Então a gente tem que pegar de 15 em 15, que era o que eu sabia fazer. Né? Pegar ali de 15 em 15 e põe para secar de 15 em 15. Demora muito mais, demora 15 vezes mais. Mas pelo menos você consegue manipular. Que é, vocês vão ver, acontece isso no processo ocidental também. E aí depois no processo da secagem, deixa-se essas pilhas separadas em conjuntos de 10 ou 15 para secarem ao ar. Esse é o processo de feitura. Fica 10 dias esfriando, né? Esfriando na solução em que ela foi cozida. Quando ela sai dali, ela está friazinha já. Né? Vamos lá. Mais. A gente botou todos os slides, eu selecionei. Vamos lá. São detalhes do molde e tal, a esteirinha dele, gabarito, aí a gente tenta copiar tudo que pode, né? O terninho do chinês, o boné, aquelas coisas. Ele usa como agitador da mistura o próprio molde. Ele pega aquele molde, chacoalha, aí tira ele, bota a esteirinha e produz lá a mistura. O pessoal estaria tudo contigo? Foi, era o pessoal que estava como convidado da conferência. E aí são os que tentaram fazer, né? Os voluntários que eu lá tentava fazer a coisa. Da mesma forma, que é muito curioso ver como os coreanos, né, que antes dos japoneses tomaram conhecimento disso, na verdade, vem praticando esse ato continuamente desde aquela época, como que eles fazem as suaves nuances do processo. O sujeito trabalha com molde, né, vocês vão ver a movimentação que ele faz, é muito curiosa. É um molde grande que permite fazer folhas muito longas. Ele trabalha com um pedaço do molde mergulhado na água. Ao invés de ter com aquela água contínua no molde, ele não contém nada. Ele mergulha o negócio inteirinho dentro da água, entra e sai. Né?
E a cada mergulho isso afunda até o fundo e sai do outro lado. Essa esteirinha também é feita de bambu. Também feita de bambu. E essa tina aí está inclinada? Não, Não, isso é. não, impressão porque é a grande angular, está retinha. Não há também está inclinado, seria. Inclinado está ele, né? Você percebe que ele... Tá vendo? Ele pega o negócio todo, ele mergulha, nesse movimento aqui é um assentamento, sai do outro lado, aí ele volta, faz o contrário. Também é um processo na Nagashizuki que ele vai fazendo por lamização. Não, a tina é de aço, né? Isso é uma coisa interna, vocês vão ver em loco, isso documentado lá, é mais curioso ainda, porque não tem nem onde amarrar o negócio. Ele usa um tronco de madeira para fazer o balanço. E ele trabalha sempre na vertical, olha só curioso. O sujeito tem que ter um braço desgraçado para fazer uma folha de 1,5 metro, né? Porque ele pega uma ponta lá, outra ponta aqui, e ele faz essa operação de retirada na vertical. O molde é todo no sentido oposto. Bem mais difícil do que o japonês, né? Os coreanos não entenderam ainda o espírito da coisa. Mas do mesmo jeito, desce a esteirinha, pelo outro lado ele retira, libera as folhas formadas umas sobre as outras. Isso aqui é uma prancha de madeira e aqui é uma esteira de pano mesmo, só para ele poder movimentar isso depois para não ficar escorrendo. Na Coreia, eles trabalham num tanque, né? Um tanque, e ao invés de ter cordinha pendurada, eles mergulham um tronco no meio da água e o apoio é feito aqui. Então o jeito só fica balançando, né? E uma ponta ela fica fazendo esse movimento assim. E a cada ida e vinda, ele faz um assentamento de fibras. Então. Na Coreia, eles têm um uso muito estranho, muito peculiar para o papel. Eles usam isso para fazer chão das casas. Eles fazem folhas grossíssimas, papel em excelente isolante térmico, né? E eles fazem papel para as casas no campo forrar o chão das casas. A base das casas é toda feita de papel. É resistente até que os ratos venham, né? Mas dura. Então ele vai, tá vendo? É um troço todo meio desconjuntado, porque tem todo um jogo aqui, né? Que ele força sempre, mas fica apoiado no tronco e ele mergulha e põe, tira e põe. Essa é outra demonstração. O cara lá da Coreia, num outro ambiente fechado, então usa esse sistema da corrente. Isso aqui também é uma boa sacada, quer dizer, no nosso processo é um pouco mais difícil de fazer isso, né? Mas para fazer folhas muito grandes. Né? Se você não tem quem te ajude, você amarra uma ponta e só precisa de uma pessoa guiando o movimento todo, né? Então, o processo Nagashizuki, aqui, como chamam os japoneses, ele define justamente isso. São as várias imersões e é um processo feito por laminação. É importante a gente tentar lembrar dessa sequência que se fez e por que isso é possível de acontecer. E principalmente, que é a pergunta que eu vou fazer antes da gente ir embora, vamos lá. Eu quero que vocês se lembram, que é a coisa mais importante desse curso todo. Que é o seguinte. Por que o papel feito por os papéis, todos esses papéis que estão nos catálogos aqui, esses papéis que a gente manipulou até agora, enfim, por que todos esses papéis têm essa semelhança, têm essa característica de serem muito, muito parecidos à seda? Por quê? Pergunta cretina. Vocês concordam? Olhando assim, você vê como esses papéis são, né? São fininhos, são lustrosos, a grande maioria, né? São transparentes. Por que isso? Também, mas não é exatamente isso. Porque era isso que eles queriam. Né? Porque para isso inventaram o método. Era o que se colocou aqui, se inventou esse negócio todo esse transtorno aí que a gente acabou de ver, foi inventado para fazer seda. Só para isso. Certo? Por isso que o papel é assim. Porque a receita, o receituário instrumental, foi concebido para fazer isso. Então, é o que eu falei ontem para dizer. Isso aqui é receita de bolo de laranja para fazer
Bolo de laranja, tá certo? Não dá para fazer torta de chocolate nem mousse de abacaxi com essa receita. Então a receita, esse instrumental, esse ritual, essa matéria-prima, o tororo, a lavagem, o não sei o que, tudo isso aqui é receituário para fazer isso aqui. Tá? Amanhã a gente vai falar de outra coisa. E tem outra receita para fazer essa outra coisa. Tá? E procurem procurem se controlar na tentação de misturar as receitas, porque sai nhaca. Receita de bolo dessa. Não interessa quem seja o mestre que tenha concebido a receita. Misturou, sai nhaca. Tá? Alguma dúvida? Não? Todos conformes? Então amanhã cedo a gente se encontra lá. Tá bom. Eu agora Nós fizemos as duas estrelinhas. Corta. Se alguém que for minha, trazer Esse texto aquele tipo de papel, que foto, fez uma mas não fala nada, mas só se eu vamos começar a beber, né? Porque afinal de contas. Reduzido. Diminuiu a garrafa. Diminuiu a garrafa. Não, a garrafa é proporcional à sala. A gente vai passar o dia inteiro comendo essa coisa? não acho que é metade. Terrinha seca, né? Na hora do intervalo, você pode caminhar. Nem tá tão seco, você não pegou a seja brava também. Ah, não, né? Muito bem. Nós vamos dar uma refrescada no que a gente viu ontem, inclusive para as pessoas que não nos encontraram, a gente estava escondido antes de volta na sala, e quem não achou a gente vai poder ver um pouquinho do que a gente viu ontem. Então nós vamos ver um outro, aliás, vamos ver mais 2 ou 3 filmes sobre o processo japonês, para poder virar a página. Essa mesa Botar em cima da mesa? Ou botar ali no canto? virar Acho que podia ser lá mesmo, está todo mundo olhando para lá, vamos afastar essa mesa. Para cá. Como de manhã o pessoal é rápido, eles trabalham rapidinho. Eu vou ficar devagar. Otávio, para qualquer uma papel, a moeda. O museu de fez Os papéis artesanais, quase que exclusivamente. Industrialmente, sim. Artesanalmente, não. só a moeda. As figuras clássicas, tradicionais, são essas 3. Não se lembra dele. Inclusive, algumas delas se usam industrialmente.
Na segunda eu acho que a Mitsumata entra na composição do papel moeda japonês. Vários Mitsumata. Então vamos lá. A gente vai ver agora um outro filme que foi feito em Etizen, da onde vem esse catálogo pequeno que está circulando aí, são as folhas retratas. Talvez eu não me lembro direito, mas talvez acho que mostre alguma coisa disso que você perguntou, pessoal. Nessa vila mora um daqueles monumentos vivos que eu falei. É esse aí, ó. Esse é o 13ª geração fabricante de papel. Monumento vivo. Estava vivo ainda a última vez que eu tive no Japão, em 88, ele estava ainda em atividade. O Ivano é um dos herdeiros da tradição familiar, é uma coisa da família, da feitura dos papéis para o ukiyo-e. Os ancestrais dele eram os que faziam os papéis para os xilógrafos japoneses clássicos e tal. E essa especialidade da família dele vem se mantendo geração após geração após geração. Então, onde perguntou ontem se os papéis lá eram caros. O papel dele é caríssimo, custa $100 a folha. E o papel dele é comprado todo pelo governo, porque no Japão eles reeditam sistematicamente as xilogravuras clássicas, né? Existe essa autorização. Então eles usam os blocos originais e usam os papéis equivalentes aos papéis que usavam na época, que são na verdade exatamente os mesmos, porque é o mesmo processo, é a mesma família fazendo, é a mesma tudo, né? Então os papéis que ele fabrica para essa finalidade são praticamente todos consumidos pelo órgão do governo que é encarregado da reprodução daquelas imagens clássicas para TV. Esse é do estado de Fukui, né? Antigamente chamado de Echizen. Nessa vila aí existe um templo que foi erguido há mais de 1000 anos atrás, um templo em homenagem ao papel. É um pequeno templo de oração, né? Ao papel, uma coisa super bonita. Essa é uma vila bem maior do que a de Kurotane, né? Essa aqui tem mais de 1000 pessoas, a de Kurotane hoje deve ter 300, 400 pessoas no máximo. Então, como eu disse, o sujeito chega nesse status, nesse ponto da vida dele, ele na verdade ele é adotado, né, pela oficialidade, e a função dele é preservar aquele conhecimento, manter aquele artesanato da melhor forma possível e tentar passar isso adiante. Então, toda a entourage, toda a equipe, todas as pessoas envolvidas nesse processo são protegidas, né, pelos órgãos oficiais para que ele continue a fazer aquilo da melhor forma, que é o que ele sabe fazer melhor do que todo mundo, né? Mas ele passa isso para papel, não só nos herdeiros dele. Não. Por um acaso o filho dele já tem 60 e poucos anos, né? Já é o herdeiro. Mas é possível você virar um aprendiz, só que aprendiz lá você fica 30 anos, né? Não é aprendiz para fazer estágio de 3 semanas, isso não existe.